Então, pessoal, eu só vou fazer aqui, eu acho que são 3 ou 4 exercícios, tá bom? E aí, já na sequência, eu já vou começar aqui um novo tema, tá? Que é o primeiro princípio da termodinâmica e aí as transformações termodinâmicas, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, só vou fazer aqui o exercício só para fechar esse tema aqui da transferência, do fluxo de calor, tá? Para aí nós começarmos a trabalhar com o primeiro princípio da termodinâmica. Legal, pessoal? Tá bom? Pessoal, só para recordar, então, no final da aula anterior, né, então nós vimos aqui, né, quando se fala na condução, né, e a lei aqui que define o fluxo de calor, né, quando nós temos aí a transferência de calor, o fluxo, né, através da condução, né, então nós temos que lembrar, pessoal, pela lei de Fourier, então nós temos que o fluxo, ele é diretamente proporcional à área e a diferença, né, de temperatura entre as faces, né, então nós temos aqui o fluxo, né, temos esse exemplo, né, através aqui dessa parede, dessas superfícies, né? Então, a lei, ela diz o quê? Que o fluxo, ele é diretamente proporcional à área, né? A área, então, que está sendo atravessada aqui por esse fluxo de calor, tá? E a diferença de temperatura, né? Entre as faces aqui desse material, né? Dessa superfície, tudo bem? E aí, inversamente proporcional à espessura. Tudo bem? Pessoal, então, o que acontece, né? Nós vimos também, lá no final da aula, né, que quando nós temos, né, várias paredes, nós temos aí a condução, né, através aí de paredes em série, né, então a diferença, né, de temperatura, né, se nós formos pegar aqui essa associação, então nós teríamos a primeira parede, né, com uma espessura aqui chamada de L1, a segunda parede L2, L3, então observem, pessoal, que a diferença de temperatura entre T1 seria aqui na parede 1 aqui, né, e a temperatura T4 seria do outro lado aqui, acompanhem aqui, né, a seta, indicando que o fluxo de calor, né, ele começaria aqui a transferência, né, a condução através da parede 1, né, e finalizando aqui pela parede 3, tá ok? Então, se nós pegarmos aqui a diferença de temperatura entre o ponto inicial, seria o T1, o ponto final aqui seria na superfície T4, né, onde está indicada a temperatura T4, né, pessoal? Então, nós teríamos aqui a somatória, né, do fluxo de calor através aí da lei de Fourier em cada superfície, né, em cada parede aqui que está sendo atravessada por esse fluxo de calor. Tudo bem? Então, pessoal, na última aula, nós paramos exatamente aqui, nesse ponto, tá? E aí ficou pendente, né? Como nós combinamos lá na última aula, então só ficou pendente aqui, pessoal, a resolução aqui de exercícios, né? Envolvendo aqui essa lei de Fourier. Tá bom? E aí, então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vou resolver aqui os exercícios com vocês e, na sequência, nós já vamos abrir aqui um novo tema, aqui em Fundamentos de Termodinâmica, que é aqui o primeiro princípio da termodinâmica, tá? Então, nós vamos ver aqui algumas equações, tá? As equações fundamentais, por exemplo, para calor, para trabalho realizado, variação de energia interna, tá? Eu vou definir para vocês a equação de Clapeyron, tá? Que é a equação utilizada, né, quando se trabalha aí com gás perfeito. Tudo bem? Legal? Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Como já temos aí 2 semanas, eu vou nos exercícios aqui, eu vou bem com calma, tá? Para nós irmos aí recordando, tá?
esses conceitos, tá ok? Que foram passados aqui, né, na explicação aí da lei de Fourier, tá bom? Tudo bem? Deixa eu só responder uma pergunta aqui. O Vinícius mudou de período, trocar minhas salas. Então, Vinícius, quando você troca a turma, Vinícius, você vai receber o convite aqui gerado diretamente aqui pelo CPD para você entrar, tá? Nesse grupo aqui no Teams, tá bom? Tá? Mas de qualquer maneira, Vinícius, me passa o seu nome, RA, turma completo no meu e-mail, que aí eu também já tento agilizar para você já ingressar aqui no grupo da nossa turma no Teams, tá? E aí você pegar o conteúdo que foi abordado durante as aulas, tá bom, Vinícius? Tá ok? Tá? No final do slide aqui tem meu e-mail direitinho, deixa eu já passar para você aqui, Vinícius. Daí você passa direitinho, Vinícius, o seu nome, RA, turma, tá? Que aí eu já tento agilizar para você, tá bom? Ô, Vinícius, esse é meu e-mail, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Vou começar aqui com o primeiro exercício, o exercício 4. Ele diz assim, uma pessoa cuja pele está a 36 graus Celsius está usando uma roupa de frio de 5 milímetros de espessura em um ambiente que está a 11 graus Celsius. O material de que é feita a roupa tem condutividade térmica de K igual a 5 vezes 10 a menos 5 caloria por segundo vezes centímetro por grau Celsius. Daí ele pede, pessoal, calcule a quantidade de calor perdida aí por unidade de área pela pele dessa pessoa em 1 hora. Tá ok? Tá ok? Bom, vamos lá. Pessoal, então nós temos aí, ele diz que temos aí uma pessoa, a pele está aí a uma temperatura de 36 graus Celsius, ele está usando aqui uma roupa de frio, né? Uma blusa aí, onde ela tem 5 milímetros de espessura, né? Onde ele diz que o ambiente está a uma temperatura de 11 graus Celsius. Aí ele diz, né, o material de que é feita a roupa, então ele tem aqui uma condutividade térmica, né, de K igual a 5 vezes 10 a menos 5 caloria por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. Tudo bem? Então aqui é caloria sobre aqui segundo vezes centímetro por grau Celsius. Tudo bem? Pessoal, lembrem que nós estamos falando aqui nesses exercícios de fluxo de calor, né? Lembra que quando fala em fluxo de calor, assim como da mesma maneira, né, que vocês estão estudando lá em fenômenos de transporte, né? Vocês estão vendo lá o fluxo em volume, fluxo em massa, fluxo em peso de fluido, né? Quando se fala aqui no fluxo de calor, né? Então nós temos a quantidade de calor que está sendo trocada por unidade de tempo, né? Então por isso que aqui aparece esse segundo aqui na unidade da condutividade térmica. Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, vamos lá. Pessoal, nós vimos aqui pela lei de Fourier, né, que o fluxo de calor, então, ele pode ser dado pelo produto constante K, né, a condutividade térmica, vezes a área, vezes aqui, a variação de temperatura, dividido por L, onde entendam aqui, pessoal, que esse L, ele representa aqui a espessura, né? Ou o comprimento, aí vai depender, pessoal, em qual sentido, né, que está se estabelecendo o fluxo de calor.
Tudo bem? Então, quando nós olhamos aqui o L, nesse caso, né, do exercício, esse L, ele estaria representando aqui a espessura, né, da camada aí dessa roupa. Tudo bem? Legal? O Bruno me pergunta, né, por que a unidade está em centímetro, não está no SI? Não, Bruno, não está no SI. Tá? Lembra, Bruno, que no SI, por exemplo, aqui você tem o calor, né, a unidade em caloria. Lembra que calor é uma forma de energia em trânsito. Se você pensa no sistema internacional, qual é a unidade de calor? A unidade oficial é o joule, né? Sendo o calor uma forma de energia. Né? A unidade de comprimento seria metro, a temperatura, Kelvin. Mas observa, Bruno, que aqui ele não especifica, ele não pede a resposta em unidades do SI. Tá? Então, se não está sendo pedido aí que você trabalhe com unidades do SI, você pode trabalhar com unidades de outros sistemas, como o CGS, o sistema britânico, tá bom? Se não tiver especificado lá no enunciado. Legal? Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, então vamos lá. Pessoal, então a condutividade térmica aqui está em calorias segundo centímetro grau Celsius. Aqui, a unidade da temperatura, ele já forneceu aqui em graus Celsius, né? 36 graus Celsius, 11 graus Celsius, tudo bem? Então, dá para nós trabalharmos aqui. A única coisa, pessoal, é o seguinte, ó, teremos que tomar cuidado aqui com a espessura, né? Porque aqui, ó, a espessura está em milímetro, né? 5 milímetros de espessura, só que a constante K, olha lá como é que ela está, ó. Ela está em centímetro. Tudo bem? Ela está aqui em centímetro. Tá bom? Bem lembrado, ó. E o tempo em horas, né? No final. Ele pede aqui, deixa eu ver, o fluxo, né, de calor aí, perdido por essa pessoa em 1 hora. Bem lembrado aqui, pessoal. O tempo em horas, né? Bom, vamos lá. Pessoal, lembrando aqui, ó, 1 hora, 3.600 segundos, né? Nós vamos precisar disso lá no final, tá? E aqui, o L, né? A espessura aqui está em 5 milímetros. Pessoal, lembrando aqui, ó, teremos que passar para centímetro, né? Então, 5 milímetros, meio centímetro. Tá ok? Tudo bem? Bom, a área, pessoal, é o seguinte, como ele pediu por unidade de área, tá? Então, nós vamos usar aqui, ó, o comprimento, ele está em centímetro, né? Então, nós vamos usar, como ele pediu uma unidade de área, então o nosso cálculo será válido para 1 centímetro ao quadrado, né? Ó, que ele está pedindo aqui, ó, pessoal, tá vendo? Ó, calcule a quantidade de calor perdida por unidade de área, tá? Então, ele quer para uma unidade de área. Né? Se nós estamos trabalhando aqui, ó, com comprimento em centímetro, então será para a área de 1 centímetro ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Gabriel, se fossem 5 unidades de área, trabalharíamos com 5 centímetros ao quadrado. Tá bom, Gabriel? Legal? Tá? Mas assim, Gabriel, para ficar mais fácil, você pode fazer para uma unidade de área 1 centímetro quadrado e depois, tá bom? Que aí você teria 5 unidades de área. Legal? Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos lá, o fluxo, né? Então, nós temos aqui 5 vezes 10 a menos 5. Pessoal, observem que aqui eu pus, ó, 0,0005, tá? Que seria aqui o equivalente, né, ao 5 vezes 10 a menos 5, tá? Ao invés de usar aqui a base 10, tá? Eu já deixei ele direto aqui por extenso, né? 0, estão observando aqui, ó, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, 0,0005, tá? Seria os 5 vezes 10 a menos 5 aqui, ok? Ó, vezes 1, né, que é uma unidade de área, né? Então, 1 centímetro ao quadrado, vezes aí
a variação de temperatura, né? Então, nós temos aí a temperatura aqui, nós temos sempre aqui, tá, pessoal? Nós temos como ele quer saber a quantidade de calor que está sendo perdida, né? Então, sempre, pessoal, pelo sentido aqui do fluxo de calor, tá bom? Então, seria aqui 36 menos 11, tá? Lembrem, pessoal, que o fluxo de calor, ele se estabelece do corpo de maior temperatura para outro de menor, né? Então, como nós temos a pele a 36 graus Celsius, né? E o ambiente a 11 graus Celsius, tá ok? Então, nós temos aqui o fluxo, né? Partindo aqui da pele para o meio externo, tá legal? Então, por isso o 36 menos 11 aqui, tá? Dividido por meio, pessoal, lembrando aqui que a espessura 5 milímetros, meio centímetro, tá? Daniel, a área é 1, porque é o seguinte, Daniel, observa aqui, ó, que ele fala assim, calcule a quantidade de calor perdida por unidade de área, tá? Então, quando ele fala por unidade de área, lembra? Então, você vai calcular para 1 centímetro ao quadrado, tá? Por quê? Ele pediu para uma unidade de área. Então, por isso que nós estamos considerando aqui a área de 1 centímetro ao quadrado, tá bom? Quando igual aqui deixa eu lembrar quem me perguntou aqui, o Gabriel, né? Ele havia me perguntado, e se fosse 5 unidades de área? Aí seriam aqui 5 centímetros ao quadrado. Tá tudo bem, Daniel? Ok? Felipe, esse ele me pergunta, né, se o fluxo aqui é sempre quantidade de calor perdida. Não, Felipe, é que assim, acaba se admitindo, né, esse fluxo, sempre no sentido, o cálculo do fluxo de calor, né, sempre do sentido de maior temperatura para o de menor. De fato, Felipe, isso acaba caracterizando, né, a quantidade de calor que está sendo cedida por um determinado corpo aí nessa troca de calor, tá bom? Acaba sim se comparando a quantidade de calor cedida, tá? Mas observa que o fluxo, quando nós calculamos aqui o fluxo, então lembrem, pessoal, que quando nós temos, e aí nós fizemos isso muito na aula anterior, né? Então, quando nós temos a troca de calor, né? Então, a quantidade de calor cedida por um determinado corpo, ela será igual no balanço aí, nessa troca de calor, no balanço energético, né? Igual a quantidade de calor que está sendo recebida aqui por um outro material, então, por um outro elemento. Então, por isso que no cálculo do fluxo, né? O ΔT, né? Nós calculamos sempre no sentido, né, de que está ocorrendo esse fluxo de energia, esse fluxo de calor. Legal? Como é que é? Professor, se tivéssemos a informação de temperatura final da pele, né, como ficaria o ΔT? Influenciaria? Sim, influenciaria, tá, Vitor? Que aí você teria uma mudança aqui, né, no valor dessa temperatura inicial aqui, tá bom? Uhum. Sim, Marcelo, sempre com a espessura do elemento que está cobrindo, que está separando aí os dois elementos que estão trocando essa energia, tá bom? Tudo bem? Pessoal, então vamos lá, ó. O fluxo de calor, então nós temos 0,0005 vezes 1, né, que é uma unidade de área, vezes o ΔT, né, 36 menos 11 vezes 25.
dividido aí pela espessura, que é meio. Então, pessoal, o que que nós temos? Ó, o fluxo de calor, né, sendo igual aqui 0,0025 calorias por segundo. Tudo bem? Só que é o seguinte, pessoal, aqui nós temos o fluxo, né, caloria, quantas calorias estão sendo transferidas a cada segundo por unidade de área. Pessoal, porque lembre que foi calculado aqui para a área, né, de 1 centímetro ao quadrado. Legal? Tudo bem? Agora, o que está acontecendo aqui? Pessoal, como ele pediu ali para um intervalo de 1 hora, nós temos aqui, ó, 0,0025 calorias por segundo. Seriam aí, né? Quantas calorias por hora, tá? Se nós olharmos aqui, pessoal, nós temos que 1 hora, olha lá, ó, equivale a 3.600 segundos. Tá legal? Então, pessoal, observem que o nosso fator de conversão, ele diz assim, ó, 3.600 segundos estão para 1 hora. Legal? Então, o que que vai acontecer aqui, ó, pessoal? Segundo, né? Então, teremos, ó, 0,0025 vezes 3.600 caloria por hora. Logo, pessoal, 0,0025 vezes 3.600 seriam o quê? 9 calorias por hora, tá? Portanto, pessoal, em 1 hora, né? Olha lá, ó, para nós concluirmos aqui, ó. Portanto, em 1 hora, a quantidade de calor perdida por unidade de área será igual a 9 calorias por centímetro quadrado. Tudo bem? Legal? Legal? Renan, ela não entra aqui a unidade centímetro quadrado, tá, Renan? Porque quando nós fazemos aqui a multiplicação, tá? Então você tem aqui centímetro, né, na unidade do K. Quando você faz a divisão aqui pelo L, o L também está em centímetro. Então você vai ter centímetro quadrado por centímetro quadrado. Então a unidade centímetro quadrado, Renan, ela acaba sendo anulada, tá? Quando você faz a análise aqui, ó, quando nós fazemos aqui a multiplicação, ó, Renan, você tem aqui, ó, 0,0005 caloria sobre segundo vezes centímetro por grau Celsius. Aqui, ó, vezes centímetro quadrado, vezes aqui grau Celsius. Dividido por centímetro, quando você faz a análise dimensional, o que que acontece com a unidade de comprimento? Ela se anula, tá? Então, você anula centímetro quadrado na multiplicação e elimina aqui o grau Celsius, tá? Sobrando apenas aqui na unidade caloria por segundo, uma vez que é fluxo, né, pessoal? Então, o fluxo, ele representa a quantidade de energia que está sendo transmitida por unidade de tempo, tá? Assim como, pessoal, vocês calculam lá em fenômenos de transporte, né? Vazão em volume, fluxo em volume, dá lá, metro cúbico por segundo. Fluxo em massa, quilograma por segundo. Quando se fala em fluxo de calor, é a unidade de calor por unidade de tempo. Tudo bem? Essa é a unidade oficial. Legal? Agora, nós podemos associar com a área, tá? Então, nós sabemos, ó, que a cada hora nós temos 9 calorias fluindo aqui em cada centímetro ao quadrado ali da área, né, daquela superfície. Tudo bem? Mateus, o K está aqui, ó, é a condutividade térmica do material, tá bom? Lembrem, pessoal, que a condutividade térmica, ela é uma característica de cada material, tudo bem? Sim, Guilherme, dá para usar vários. Tudo bem, Mateus? Quem é o K? Tudo bem agora? Gabriel, seguiu o conceito de φ é calor por ΔT. É isso aí, Gabriel.
Não, não, Gabriel. Aqui a letra Q, ela representa a quantidade de calor, tá, Gabriel? Lá em fenômenos de transporte, a letra Q nós estamos usando para vazão, né? Vazão em volume. Aqui, em termodinâmica, a letra Q, ela representa quantidade de calor, tá? Pode ser calor cedido, calor recebido, tá bom? Tudo bem, pessoal? Pessoal, então, ó, só para reforçar aqui, ó, tá? Então, por que ficou 9 calorias por centímetro quadrado? Pessoal, vamos interpretar o que aconteceu. Ó, observem que nós calculamos aqui, né? Quando nós fizemos o fluxo de calor, nós usamos a área de 1 centímetro ao quadrado. Perfeito, pessoal? Ok? Então, nós vimos que em cada hora nós temos um fluxo de calor equivalente a 9 calorias. Legal? Agora, por que centímetro ao quadrado, pessoal? Porque, imagine, nós temos uma área total, né? Se eu olho, por exemplo, eu tenho aqui a camisa, tenho aqui a superfície aqui do meu braço, né? Então, observem que nós calculamos para um pequeno pedacinho aqui, ó, de 1 centímetro ao quadrado. Legal? Tudo bem? Agora, se eu fosse calcular para a área total, então eu teria que mudar aqui. Eu não usaria a área de 1 centímetro quadrado, eu iria calcular a área de todo o contato aqui da superfície do meu braço. Tudo bem, pessoal? Então, na hora que você vai concluir, você vai apresentar a resposta, então você tem que analisar como você efetuou esse cálculo. Tá, pessoal? Então, nós efetuamos o cálculo para uma unidade de área, ou seja, para 1 centímetro ao quadrado. Então, portanto, o que nós concluímos? Que em uma hora, né? Tá aqui, ó, 9 calorias por hora. Que em uma hora, a quantidade de calor aqui perdida por unidade de área, perdida, seria cedida, né? Por unidade de área, ela será igual a 9 calorias por cada centímetro quadrado que compõe essa área total. Tudo bem, pessoal? Legal? Ok? O Ivan me pergunta, né, se a unidade da constante K será sempre aqui segundo, né, caloria, né, por segundo, centímetro, grau Celsius. Não, Ivan, não é obrigatório, tá, Ivan? Poderia estar em unidades da SI, por exemplo, joule sobre segundo vezes metro por Kelvin, tá bom, Ivan? Não é regra, tá sempre desse modo, tá legal? Então, Harrison, foi calculado aqui em grau Celsius, tá? Pode, Rafael, pode deixar em notação científica, pode sim, Rafael, deixar o 5 vezes 10 a menos 5. É que eu coloquei ali, Rafael, mais para facilitar, tá bom? Uhum. Wilton, naquele exemplo anterior, tinha uma espécie de tubo, feixe de calor. Nesse seria a área? Isso, Wilton, lembrei do exercício da aula passada, você está falando, né, Wilton? Sim, ele seria a área transversal, tá, Wilton? A área que está sendo atravessada, a área da seção transversal, tá, Wilton? Era um que tinha um tubo, né? Tá bom? Uhum. Tudo bem, pessoal? Nesse exercício 4 aqui, ok? Legal? Vamos fazer mais um aqui, pessoal? Ó, pessoal, o próximo, ele diz assim: um vidro plano com coeficiente de condutibilidade térmica, K, igual a 1,83 vezes 10 a menos 3
caloria sobre segundo vezes centímetro vezes grau Celsius, tem uma área de 1.000 centímetros ao quadrado e espessura de 3,66 milímetros. Sendo o fluxo de calor por condução através do vidro de 2.000 calorias por segundo, calcule a diferença de temperatura entre suas faces. Puxa, ó, é um fluxo bem elevado, né, pessoal? Se nós olharmos, ó, 2.000 calorias a cada segundo, né? Bastante, né? Então ele fala, ó, que o vidro, ele tem aqui um coeficiente de condutibilidade térmica de 1,83 vezes 10 a menos 3, e a área aí por onde está ocorrendo esse fluxo, né, de calor, ela é de 1.000 centímetros ao quadrado, né? Então, ele quer o quê? A diferença de temperatura entre as faces. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, como é um fluxo por condução, lembrem que a lei de Fourier, ela é aplicada quando nós temos esse fluxo por condução, tá? Então, nós temos, ó, a constante K, né, condutibilidade térmica, vezes a área aí por onde está ocorrendo esse fluxo de calor, vezes a temperatura, dividido aqui por L, que nesse caso, de novo, né, está representando a espessura aqui dessa placa, desse vidro. Tudo bem? Uhum. Bom, pessoal, de novo, né, só um cuidado aqui com a espessura, né? Olha lá, ó, a espessura 3,66 milímetros. Tomar cuidado, né, pessoal, que aqui a constante K, ela está em centímetro, né? Então, a espessura, ela tem que estar aqui em milímetro, tá bom? Sabrina, esse L, ele representa sempre uma dimensão geométrica, tá? No caso de placas planas, igual esse caso, que é o vidro plano, no caso das paredes, por exemplo, esse L, essa dimensão observe, por exemplo, pessoal, vamos supor que nós tivéssemos, no caso da panela, vai, né? Então, o que acontece ali? Está aquecendo, se nós colocamos ali uma colher ali, encostada ali na superfície da panela, então começa a haver um fluxo de calor através do comprimento dessa colher. Não é isso? Até chegar lá na nossa mão, nós sentimos lá essa variação de temperatura. Observem que aí, nesse caso, o L aqui, essa característica geométrica seria dada pelo comprimento dessa colher. É por onde está existindo esse fluxo de calor, né? Por onde ele está atravessando. Tá? No caso aqui, desse caso do vidro, o que acontece? O fluxo de calor ele está atravessando a superfície desse vidro. Então, por isso que a característica geométrica aqui está sendo representada pela espessura. Tá bom, pessoal? Legal? Tá? Então, observem que esse L, tá? Ele representa sempre a característica geométrica do fenômeno físico aí que nós estamos estudando. Tá? No caso de placas, paredes, né? O fluxo se estabelece através aí da espessura, né, dessa placa, dessa parede. Agora, eu tenho lá, nesse exemplo bem simples que eu dei para vocês, como no caso da colher, né? Então, eu teria o fluxo através do comprimento dessa colher. Então, o L seria igual seria representado, né, pelo comprimento da colher. Tá bom, pessoal? Então, esse L, ele representa aqui uma característica geométrica do fenômeno físico aí que nós estamos estudando, tá bom? Tudo bem? Isso, Vitor, 400, é isso aí. Pessoal, vamos lá. Então, nós sabemos, o fluxo é de 2.000 calorias a cada segundo, né? Nós temos aqui que a condutibilidade térmica K é igual a 1,83 vezes 10 a menos 3,
tá? Aqui, pessoal, eu tirei da notação científica, né? Deixei aqui, ó, 0,00183 vezes a área está aqui, ó, 1.000 centímetros ao quadrado, vezes a variação de temperatura, né? Isso aqui, dividido aí pela espessura, 3,66 milímetros, temos que passar para centímetro, né, pessoal? Ó, 0,366 centímetros. Tudo bem? Ok? Então, o que nós teremos? Ó, 2.000, aqui, ó, pessoal, 0,00183 vezes 1.000 dá 1,83, ok? Então, teremos, ó, 2.000 vezes 0,366 igual a 1,83 vezes a variação de temperatura, ok? Desse modo, pessoal, nós temos, ó, 2.000 vezes 0,366, dá aqui 732. É igual a 1,83 vezes a variação de temperatura. Ok? Então, nós teremos, ó, 732 dividido por 1,83. Então, logo, pessoal, a diferença de temperatura, né, entre as faces desse vidro plano, né, de espessura igual a 3,66 milímetros, né, então a diferença de temperatura, ela é igual a 400 graus Celsius. Tudo bem? Essa seria a diferença de temperatura entre as faces desse vidro plano. Legal? Tudo bem, pessoal? Pessoal, esses 3 pontos aqui é uma forma de se representar portanto, tá, pessoal? Sempre que tem esses 3 pontos aqui, é um símbolo, tá? Para indicar, portanto, uma conclusão, tá? Portanto, a diferença de temperatura entre as faces do vidro plano, né? Ela é igual a 400 graus Celsius. Tudo bem? Engenheiro não é preguiçoso não, Fernando. Tá bom, Carlos, deixa eu só concluir, Carlos. Aí eu volto lá, tá bom? Para você tirar o print, tá bom, Carlos? Tá? Deixa eu só concluir, tá bom? Uhum. Tudo bem aqui, pessoal? Nesses 5? Sim? Esse é um tema bem interessante, né, pessoal? Uhum. Uhum. Ó, pessoal, esse aqui, ele diz o seguinte, ó. Vocês querem tirar um print do anterior, pessoal? Tá, aqui, ó. Gabriel, quando se fala em condução térmica, tá, Gabriel? Com vidro, ele não é bom condutor, não, tá? Uhum. Tudo bem, pessoal? Tiraram aqui? Posso ir para o próximo? Legal? Legal, pessoal. Vamos lá? Pessoal, o exercício 6, ó, ele diz assim: quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele a 33 graus Celsius
e o ambiente a 0 graus Celsius. O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é K igual a 8 vezes 10 a menos 5 calorias sobre segundo vezes centímetro por grau Celsius. E aí, pessoal, vocês querem um tempinho para pensar nesse aqui? Sim? Legal. Vamos lá, pessoal. Vou deixar aqui um tempinho para vocês analisarem, hein? Tá? Ô, Maicon, já resolveu, Maicon? É isso aí, a resposta é essa mesma, Maicon. Foi rápido, hein? Uhum. Uhum. Vamos lá? Pessoal, e aí? Analisaram, interpretaram o enunciado? Vamos analisar junto, então? Ó, vamos lá. Ele diz, ó, quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora? Ok? Então ele fala, estando a pele a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus Celsius. Tá bom? Então ele diz, ó, o coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é K igual a 8 vezes 10 a menos 5 caloria sobre segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. Legal? Wesley, eu dei um tempo, Wesley, para vocês lerem, já interpretarem, tá? E aí nós vamos resolver juntos. Legal? Tudo bem? Que o tempo foi mais para vocês já interpretarem, e agora eu resolvendo aqui com vocês, vocês já estarem sempre um passo à minha frente. Legal? Vamos lá, então, resolver juntos, pessoal? Ó, pessoal, vamos lá. Fluxo, né? Nós sabemos, é a constante K, né? Condutibilidade térmica, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido aí, nesse caso, pela espessura aí do cobertor. Tá ok? Bom, ele fala aí em 1 hora, né? Então, lembrando que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Legal? O L, né, pessoal? A espessura aqui, 2,5 centímetros, né? A área, pessoal, ele quer aqui, ó, a área de 1 metro ao quadrado. Nós sabemos, pessoal, 1 metro ao quadrado equivale a quantos centímetros ao quadrado, pessoal? Se nós lembrarmos, ó, 1 metro ao quadrado é o mesmo que 10.000 centímetros ao quadrado, né? Porque, lembra, pessoal, 1 metro igual a 100 centímetros, não é isso? Quando fala 1 metro ao quadrado, seria o quê? 1 metro vezes 1 metro. 1 metro ao quadrado. Se nós pensarmos em centímetros, nós teríamos o quê? 100 centímetros vezes 100 centímetros, não é isso? 100 vezes 100, 10.000 centímetros ao quadrado, tá? Então, lembrem, 1 metro ao quadrado equivale a 10.000 centímetros ao quadrado. Legal? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, pessoal? A constante K, ela está aqui, 8 vezes 10 a menos 5, ou 0,00008 calorias sobre segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. A área, 1 metro quadrado,
Como aqui está em centímetro, né, pessoal? Então, 10.000 centímetros ao quadrado. O ΔT, né, a variação de temperatura, a temperatura aqui da pele 33, a do ambiente 0, né? 33 menos 0. Dividido aí pela espessura do cobertor. Nesse caso, pessoal, já está em centímetro, né? 2,5 centímetros. Tudo bem? Portanto, pessoal, o fluxo ele será igual a 0,0008 vezes 10.000 vezes 33 dividido por 2,5, né? Então, nós temos um fluxo aqui de 10,56 calorias por segundo, tá? Agora, ele pede aí no intervalo de 1 hora, né, pessoal? Então, observem, 10,56 calorias por segundo. Lembrando aí, 1 hora, 3.600 segundos. Então, portanto, pessoal, em 1 hora, né, nós teríamos ali, para essa área de 1 metro quadrado, um fluxo de 38.016 calorias, tá? Portanto, pessoal, em 1 hora são transmitidas 38.016 calorias para cada metro quadrado. Tudo bem? Legal? A área sempre deverá estar em si. Não, pessoal, é o seguinte, por que nós estamos trabalhando aqui em centímetro? Pessoal, detalhe importante. Porque ele forneceu aqui o coeficiente de condutibilidade térmica, olha lá, pessoal, em centímetro. Então, para não precisar ficar convertendo a unidade aqui dessa constante K, tá? Então, nós estamos trabalhando com todas as unidades em centímetros. Agora, nada me proíbe aqui, pessoal, de, por exemplo, transformar aqui, a unidade da constante K, ao invés de deixar em calorias sobre segundo vezes centímetro vezes grau Celsius, eu deixar aqui, calorias sobre segundo vezes metro vezes grau Celsius. Aí eu preciso fazer aqui, aplicar o fator de conversão, né, de centímetro para metro. Tá bom, pessoal? É que aqui, como no exercício ele está fornecendo já em centímetro, então nós estamos trabalhando aí com as outras unidades também em centímetro. Mas não é obrigado, tá, pessoal? Tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, por que metro se calculamos em centímetro? Pelo seguinte, pessoal, nós não fizemos a igualdade aqui, 1 metro, desculpa, 1 metro não, 1 metro ao quadrado não é igual a 10.000 centímetros ao quadrado, pessoal? Então, vamos pensar. Olha lá, se eu usei aqui 10.000 centímetros ao quadrado, é o mesmo que se eu tivesse usado quanto? 1 metro ao quadrado. Não é a mesma coisa, pessoal? Olha lá, olha a igualdade aqui, Nós sabemos que 1 metro ao quadrado é igual a 10.000 centímetros ao quadrado, tá? Então, como eu usei aqui 10.000 centímetros ao quadrado, então logo eu posso afirmar que esse fluxo é para cada metro quadrado, porque é a mesma coisa. Olha lá, 1 metro quadrado é o mesmo que 10.000 centímetros ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Por isso que eu posso colocar aqui a resposta em metro quadrado. Tá bom? Mesmo usando no cálculo aqui centímetro. Tudo bem? Harrison, lembra que o fluxo se estabelece sempre da maior temperatura para a menor. Tá bom, Harrison? Então, é da pele para o ambiente externo. Legal? Tudo bem, pessoal? Nesse exercício 6, tá? Nesse aqui você estava um passo na minha frente, hein? Olha lá. Legal, Rafael. Uhum.
Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Não, Carlos, eu vou fazer mais um exercício, depois eu volto lá no primeiro que você não conseguiu pegar, tá bom, Carlos? Não vou esquecer não, Carlos, fica tranquilo. Legal? Vamos lá então, pessoal, num último exercício para nós podermos aí trabalhar com um novo tema. Isso, Matheus, é isso aí, ó, Matheus. Você pode usar, eu posso afirmar aqui 38.016 calorias por metro quadrado, por quê? Qual a área que eu usei aqui? Não foi 10.000? Agora, 10.000 centímetros ao quadrado, não é o mesmo que 1 metro ao quadrado? Não é, ó. Olha lá, ó. 10.000 centímetros ao quadrado é o mesmo que 1 metro ao quadrado. Tudo bem? Então, se eu usei aqui 10.000 centímetros ao quadrado, eu posso afirmar que essa quantidade de calor é para cada metro quadrado. Legal? Tá? Pessoal, isso, Matheus. Se você fosse colocar lá caloria por centímetro quadrado, tinha que dividir por 10.000. Isso aí, Matheus, perfeito. Que aí você teria para cada centímetro quadrado, né? Tá bom? Sim, Jonas, 10.000 centímetros quadrados é a mesma coisa que 1 metro ao quadrado. Estamos falando da mesma coisa, tá bom? Vamos lá, pessoal? Fazer um último aqui para fechar esse tema? Carlos, vamos lá, ó. Ele diz assim, ó, um equipamento condicionador de ar, olha lá, ele deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 10 metros de largura e 3 metros de altura a 18 graus Celsius. As paredes da sala, de 30 centímetros de espessura, são feitas de tijolo com condutividade térmica de 0,14 quilocalorias. Ó, aqui, pessoal, observem que ele está mudando a unidade, ó. 0,14 quilocalorias por hora, vezes metro, vezes grau Celsius. E a área das janelas podem ser desprezadas, né, pessoal? A área das janelas podem ser desprezadas, né? Ele diz assim, ó, a face externa das paredes pode estar até 38 graus Celsius em um dia de verão. Aí ele diz, ó, desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, que estão bem isolados, pede-se a taxa de calor a ser extraído da sala pelo condicionador. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, ó, ele tem aqui uma sala, né? Ele deu as dimensões, né? Então ele fala aqui, essa sala tem 15 metros de comprimento, 10 metros de largura e 3 metros de altura, né? E então ela deve ser mantida aqui a uma temperatura de 18 graus Celsius. Ele fala que as paredes da sala elas têm aí 30 centímetros de espessura e são feitas de tijolo, cuja condutividade térmica é de 0,14 quilocalorias por hora, vezes metro, vezes grau Celsius. Tá? Ele pede para desprezar a área das janelas, né? E ele diz aí que num dia de calor, num dia quente, né? As faces externas aí da parede podem estar até 38 graus Celsius. Né? Então, ele está pedindo para desprezar aí a troca de calor pelo piso. Então, vamos lá. Ele quer saber a taxa de calor que deve ser extraída aí pelo condicionador, né? Para que se mantenha aí essa temperatura interna, né, da sala a 18 graus Celsius. Tudo bem? Bom,
Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte: nós precisamos calcular a área, né, por onde irá se estabelecer esse fluxo de calor, né, pessoal? Então, um primeiro passo aqui é realizar aí o cálculo da área, né, para nós sabermos como vai se estabelecer esse fluxo de calor, né, a região, né? Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte: como ele pediu para desprezar o fluxo de calor pelo teto e pelo piso, então nós vamos considerar só as paredes, só as laterais. Legal? Bom, ele fala que a sala tem 15 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ou seja, se nós olharmos a área, nós teremos aqui 2 vezes 15 vezes 3, né? Por que vezes 3? Pessoal, por causa da altura, né? Ó, ele fala aqui uma altura de 3 metros. Então, se eu pensar ali na parede, né? Então, eu teria uma parede com 15 metros de comprimento e 3 metros de altura. Né? No caso, duas paredes, né, pessoal? Tudo bem? E eu tenho mais duas paredes ali, onde elas possuem ali 10 metros de largura por 3 metros aí de altura. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos ali 4 paredes, né? Legal? Então, pessoal, a área total aqui, ó, então seria 2 vezes 15 vezes 3, né? 90. O 2, porque são duas paredes iguais, né? Duas paredes de 15 de comprimento por 3 de altura, duas paredes com 10 metros de largura por 3 metros de altura, né? Tudo bem? Ou seja, pessoal, a área por onde irá se estabelecer esse fluxo de calor é igual a 150 metros ao quadrado. Legal? Vamos lá. O L é a espessura, né, pessoal? O L aqui é a espessura, né? A espessura aqui, cadê? Perdi a espessura. Aqui, ó, 30 centímetros de espessura, né? Então, 30 centímetros. Aqui nós vamos trabalhar em metro, tá, pessoal? Por que nós vamos trabalhar em metro? Porque a condutividade térmica, ó, a constante K, ela está em quilocaloria por hora vezes metro vezes grau Celsius, tá bom? Por isso nós vamos trabalhar em metro. Legal? Ou seja, ó, então o fluxo de calor aqui, pessoal, então nós teremos, ó, 0,14 vezes 150, né, que é a área, vezes aqui a diferença de temperatura, 38 menos 18, dividido por 0,3, né, que é a espessura. Felipe, não poderia fazer largura? Não, Felipe, se você fizer, Felipe, largura vezes o comprimento, Felipe, você está calculando a área do piso e do teto, né? Pensa bem, pensa na sala, Felipe. Olha aí, você está numa sala aí, num quarto, né? Então, quando você olha aqui para as paredes, então você tem aqui, se você olhar aí para o quarto ou para a sala aí aonde você estiver, né? Se você olhar, você tem as 4 paredes, tá? Então, se você quiser calcular a área aí de cada parede, então você vai fazer largura vezes altura, né? Na parede aqui do fundo eu tenho lá o comprimento vezes a altura, né? Seria a área daquela parede, né? Então, 2 vezes, né? Porque nós temos 4 paredes aqui, sendo 2 aqui dada pelas dimensões de largura e altura, e 2 paredes, né? Representadas aí pelo comprimento e altura. Tudo bem? Tá? Agora, se você fizer largura vezes comprimento, aí você está calculando a área do piso ou a área do teto. Tá bom? Tudo bem, Felipe? Ok? Deixa eu só ver aqui. Tá? Igor, metro cúbico, Igor, seria volume, tá, Igor? Aí teria que fazer a área da base vezes a altura, tá? Não é o nosso caso, tá, Felipe? Nós estamos calculando a área só.
Né? Matheus, não precisa multiplicar por 1000 ainda não, Matheus, tá bom? Lá no final, se precisar, nós multiplicamos, tá? Sim, Gabriel, sim, vou concluir a análise aqui, dá para fazer em BT1 por hora também, é o mais comum na área de refrigeração, né, Gabriel? Tá? Ó, pessoal, então nós teremos, ó, 0,14, né, que é ali a constante, a condutividade térmica, né, vezes 150, que foi a área aqui das paredes, legal? A soma aí das áreas das paredes, que é por onde está existindo aí o fluxo de calor, né? Vezes 20, que é a variação de temperatura, tá? Dividido por 0,3. Ou seja, pessoal, o nosso condicionador de ar, ele teria que extrair aqui uma quantidade de calor, né? Equivalente aqui minha resposta aqui está em caloria, está errada, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu só concluir. Equivalente a 1.400, né? Quilocalorias por hora. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, pelo seguinte, ó. Porque aqui nós usamos em quilocaloria, né? Deixa eu só consertar aqui, ó. Peraí. Opa, aqui, ó, pessoal, só corrigindo a unidade aqui, né? Então, nós teríamos aqui, ó, 1.400, né, quilocalorias por hora, tá? Por que quilocaloria, pessoal? Porque aqui, ó, observem que a condutividade térmica, né, ela tá aqui, ó, 0,14 quilocaloria, né, por hora, vezes metro, vezes grau Celsius, tá bom? Tudo bem? Tá? Então, pessoal, o nosso condicionador, né, o nosso aparelho, teria que ser capaz de extrair aí 1.400 quilocalorias a cada hora, tá? Para que ele mantivesse aí essa temperatura interna, né, em 18 graus Celsius. Tudo bem? O Gabriel me perguntou, né, em BTU por hora. Gabriel, aqui nós temos uma relação, né, entre caloria e BTU. Então, no caso, é só aplicar o fator de conversão, você teria aqui a quantidade de calor em BTU por hora, tá bom? De cabeça, agora eu não lembro, Gabriel, mas em um dos slides eu mostrei para vocês a relação entre BTU e caloria. Foi logo no início, quando eu comecei a falar de calor com vocês, né? Dessa quantidade de calor cedido, recebido, tá? Tá bom? Uhum. Legal? Essa área, pessoal, seria a área das paredes, tá? A soma das áreas aí das 4 paredes. Legal? Tudo bem? Ele continua o quilocaloria aqui, pessoal, porque o K aqui, ó, ele foi fornecido em quilocaloria, tá? Por isso que eu não posso tirar a representação ali do K, né? Sabrina, o cálculo da área, tá? Alexandre, lembra que quando você calcula o fluxo, ele me pergunta aqui se a variação de temperatura será sempre externa para interna. Lembra o seguinte, Alexandre, tenha em mente assim,
o fluxo de calor, ele se estabelece sempre do elemento de maior temperatura, o sentido, né, do fluxo, ele se estabelece do elemento de maior temperatura para o de menor, tá? Então, por isso que quando nós calculamos o fluxo, então, a diferença de temperatura ela é dada pela maior temperatura menos a menor, tá bom? Por causa do sentido que se estabelece o fluxo de calor. Tá legal, Alexandre? Isso, Isabela, por metro quadrado, isso aí. Tá? Ó, isso aqui, Isabela, é pela área total, tá? Essa área aqui de 150 metros ao quadrado, tá? Se você quiser para cada metro quadrado, Isabela, aí nós teríamos que dividir aqui por 150, tá bom? Aí você teria para cada metro quadrado, tá? Eduardo, se você quiser apenas em caloria, aí você multiplica aqui por 1000, ó, porque aqui está quilocaloria. Lembra que K representa vezes 1000, vezes 10 a terceira, tá bom? Tudo bem? Aí você precisaria multiplicar por 1000 aqui, daria 1 milhão, né, e 400 mil calorias por hora, tá bom? Carlos, BTU é a unidade de calor no sistema britânico, tá? Ela representa aqui, British Thermal Unit, tá bom? Seria aí a unidade, né, de calor, né, no sistema britânico, né? Unidade térmica britânica, tá bom? O Vitor até forneceu aqui 1 BTU, 252,154 calorias, né? Então, você poderia usar essa relação para transformar aqui para BTU por hora, tá? Isso, Ivan, se o teto e o piso eles não fossem isolados, nós teríamos que calcular a área do teto, a área do piso, tá? E aí, para saber o fluxo de calor que também estaria se estabelecendo por essas superfícies, tá? Aí daria um valor bem maior aqui, né, pessoal? Legal, Carlos. Então, Carlos, se as paredes fossem de madeira, mudaria essa constante K, tá? Aí nós teríamos a constante de condutividade térmica da madeira, tá bom? Aí mudaria aqui o valor desse K. O cálculo é o mesmo, tá, Carlos? Só muda o valor da constante K aqui, a constante de condutividade térmica, tá bom? Tudo bem? Pessoal, opa, saiu tudo daqui. Pessoal, o cálculo da área aqui, ó, que vocês estão me perguntando, acho que ficou um pouco de dúvida, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, de novo, para tirar essa dúvida aí do cálculo da área, tá? Que surgiram aí várias perguntas aí sobre o cálculo da área. Vamos lá, pessoal, para arrematar essa dúvida aí. Entenda o seguinte, pessoal, ó, para vocês visualizarem aí o que aconteceu, como é que foi calculado e se chegou nesse valor de 150 metros ao quadrado. Pessoal, imagine o seguinte, vocês estão aí ou na sala aí da casa de vocês, ou no quarto, né? Então, imagine o seguinte, pessoal, que vocês fossem calcular aí essa quantidade de calor que o condicionador de ar teria que extrair aí do quarto ou da sala onde vocês estão, tá? E essa sala tivesse essas dimensões indicadas aqui no exercício. Então, pessoal, imagine o seguinte, quando você olha aqui para frente, você tem aí a parede, né? Então, você teria ali o comprimento da sala,
Tá ok? Então, você teria aqui o comprimento da sala, tá? E quando você olha aí para o seu lado, para a sua direita ou para a sua esquerda, você teria a largura. Tudo bem? E você teria a altura aí da parede 3 metros. Legal? No enunciado, ele pede para desprezar a troca de calor pelo piso e a troca de calor pelo teto, né? Ele fala ali no enunciado para desprezar. Então, por onde existirá o fluxo de calor? Olha aí na sala ou no quarto, aonde você está. Por onde estaria estabelecido, então, esse fluxo de calor? Pelas 4 paredes que estão ao seu redor. Ó, você tem uma parede do seu lado direito, uma parede do seu lado esquerdo, uma que está aqui na sua frente e uma outra que está aqui atrás. Tá? Então, na hora que você for fazer o cálculo da área, você tem que considerar essas 4 paredes, por onde vai se estabelecer o fluxo de calor. Tudo bem? Então, quando nós fizemos aqui, ó, 2 vezes 15 vezes 3, imagine, pessoal, que essa parede que está de frente para você, ela teria aí um comprimento de 15 metros, uma altura de 3 metros. Legal? Como é que você calcularia a área dessa parede? Olha lá, seria o quê? O comprimento vezes a altura, né? Então, 15 vezes 3. Só que a parede que está aqui atrás, ela é igual, não é, pessoal? Olha lá, ó. Ela tem ali um comprimento, né? E a mesma altura. Tudo bem? Então, por isso ali, 2 vezes 15 vezes 3. Porque essa parede que está na minha frente, ela é igual. Eu estou imaginando ali que elas têm as mesmas dimensões. Tudo bem? Legal? E a mesma coisa, pessoal, quando eu olho aqui do meu lado direito, imagine que essa parede aqui do meu lado direito, aí para vocês, a parede do seu lado direito, ela tivesse aí o comprimento de 10 metros e a altura de 3 metros. Então, você tem aí 10 vezes 3, essa parede do seu lado direito, a parede do seu lado esquerdo é igual. Ela também tem 10 metros de largura por 3 metros de altura. Tudo bem? Então, por isso aqui, 2 vezes 10 vezes 3. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aí, ele dá a área total dessas 4 paredes de 150 metros ao quadrado. Tudo bem? Legal, pessoal? Melhorou agora? Deu para enxergar aqui a área? Sim, Isabela, nós já vamos aí para o intervalo. Para quem não tem dúvida, tá, pessoal? Tá tranquilo, tá? Depois do intervalo, nós vamos voltar com o primeiro princípio da termodinâmica, tá? Não, Rodrigo, se você fizer 15 vezes 10, você está calculando a área do teto ou a área do piso, tá? Tá bom? Não, não, Vitor, a constante K, ela é do material, ela é da parede, tá bom? Não é do aparelho, tá? Essa constante K é da parede, é do material que compõe a parede, tá bom? Ok? Sim, sim, pessoal, vai ter intervalo, tá bom? Carlos, você queria o do primeiro exercício, né, Carlos? Deixa eu colocar aqui para você tirar a cópia, Carlos. Esse aqui, ó. Quando você entrou, Carlos, nós tínhamos acabado de resolver esse aqui, ó. Tá bom? Só esse aqui que você perdeu lá. Sim, Matheus, a espessura da parede entrou, ela é o L, né, Matheus? Você observou lá, era 30 centímetros. Observa lá que o L ficou 0,3 metros. Tá bom, Matheus? É isso aí, Matheus, ela é o L, perfeito. Uhum. O Carlos, o 1, 2, 3 nós fizemos na aula passada, tá? Lembra da aula passada, Carlos?
O 1, 2, 3 nós fizemos na aula passada. Tá bom? Então, Carlos, faz o seguinte, esses slides estão disponíveis lá no Teams para vocês, tá? Eu acho que é mais fácil, aí você pega a teoria também, tá bom, Carlos? Lá no site, sabe o nosso grupo lá de Fundamentos de Termodinâmica no Teams? Tá? Esse arquivo aqui é o aula 4, tá? Ele está lá como aula 4. Tá bom, Carlos? Que aí você pega a teoria também, né? Você não fica só com os exercícios, tá? Que tem a parte teórica também, tá? Tudo bem? Uhum. Legal? Carlos, Vixe, é corrida, hein, Carlos? Robson, esse material é o seguinte, nós temos lá o grupo no Teams, né, de Fundamentos de Termodinâmica, tá? Então, quando você entra lá no grupo, você entra tem lá a parte de arquivos, tá? Tem uma aba lá que chama arquivo, tá? Dentro dessa aba, você vai encontrar uma pasta slides aulas, tá bom? Aí você tem lá da aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5, que nós vamos começar depois do intervalo. Tá bom? Mateus, joule por metro quadrado? Não, Mateus, não é errado, tá, Mateus? Mas aí só precisa fazer a conversão lá para joule, tá bom, Mateus? Uhum. De caloria para joule, tá? Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, pessoal, nós vamos então parar por aqui, tá? Nós vamos fazer agora um intervalo, 8h45, tá, pessoal? Nós retornamos, tá? E na segunda parte da aula de hoje, pessoal, a nossa aula que se inicia às 8h45, nós começaremos aqui a estudar o primeiro princípio da termodinâmica. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos ver as definições de calor, trabalho, como é que se estabelecem aqui os sinais positivo, negativo, tá bom? Vou falar da variação de energia interna, tá? E aí definir o primeiro princípio da termodinâmica, tá bom? Pessoal, para quem não tem aí o número de identificação aí da aula das 8h45, ó, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Olha aí, pessoal. Tudo bem? Tá? Pessoal, então, nós vamos fazer um intervalo agora, tomar uma água, esticar um pouco as pernas, né? E 8h45 nós retornamos, tá bom, pessoal? Legal? Até daqui a pouco, hein, pessoal?